se você selecionar essa parte do tema, né, gente, como eu falei, você vai selecionar o conjunto, né? Você vai selecionar o quê? Automaticamente vai ser selecionado para você a fonte, a cor e o efeito aplicado. Mas, se você quiser, por exemplo, eu gostei desse slide aqui, só que eu não gostei da cor, eu posso selecionar ele e mudar a cor. Eu gostei desse slide cinza, por exemplo, mas eu não gostei da fonte dele. Você pode selecionar ele e mudar a fonte. Você pode fazer isso tanto de forma conjunta, que é o padrão, ou você pode fazer individualmente, beleza? Outra coisa que é importante é o plano de fundo, tá, gente? O que é o plano de fundo? Tá? O plano de fundo permite que você crie, né? O plano de fundo, por exemplo, todos os slides da LAC, né? Nós temos aqui como padrão, né, essa imagem da LAC, o logo da LAC. Então você pode criar também um padrão a ser seguido graças à parte do plano de fundo, né? Ou, por exemplo, eu não quero mais que apareça, né, a parte do logo da LAC. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em ocultar gráficos de plano de fundo. Eu posso fazer isso também, beleza? Então, é isso que se trata, né, na parte de design, né? Normalmente ele vai perguntar o seguinte, para você na questão de concurso público. Como que eu faço para alterar o formato, né, do slide, da apresentação slide, ou mudar a cor, ou, por exemplo, se existe a funcionalidade de mudar somente a cor do slide. Tudo isso você encontra na parte de design, tá? Que vocês vão gravar com a palavra-chave, até esqueci de falar para vocês, né? Personalização. Tudo que você for de personalizar a sua apresentação, você encontra na guia design, beleza? Vamos para a próxima guia, que é a guia transição. Essa é uma guia importante que cai bastante em concurso, tá? O que é transição? Significa que você está trafegando, né? Que você está mudando. Então, o que você precisa saber quando se trata sobre a transição? É quando você passa, né, de um slide para o outro, né? Quando você passa de um slide para o outro, tá? É isso que você precisa saber quando cobra em questão de concurso público. E aí eu preciso saber o quê? A transição para esse slide e o intervalo. Como eu vou passar para outro slide, certo? Eu posso ter um tempo, né? E nesse tempo pode ter as formas. Por exemplo, eu posso ter recortar, aparecer, né? Eu posso ter esmaecer, eu posso ter um empurrão, eu posso revelar, dividir, barras aleatórias, formas, descobrir, cobrir, e aí isso aqui é a forma padrão, tem a forma sutil, tem a forma empolgante, né? Que conforme você vai selecionando, na hora de você passar a transição para outro slide, vai aparecer dessa forma, a aparência do novo slide vai ser dessa forma. E como vai aparecer dessa outra forma, você pode configurar também o tempo que vai durar. Por exemplo, eu quero que apareça de forma dividir, então vai ser algo bem interessante, né? Vai dividir a tela e vai mostrar o próximo slide. E aí eu não vou colocar 2 segundos, né? Eu vou colocar 2 segundos não, 2 centésimos. Eu vou colocar, por exemplo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, enfim, você define a quantidade de tempo que você quer, beleza? Então, a transição de slide vai te cobrar isso. Ele vai perguntar o que é a transição de slide, é quando você passa de um slide para o outro, né? E qual é o tempo que tem de um passando para o outro, beleza? A partir desse pressuposto, vamos responder questões, né, para massificar nosso conhecimento, beleza? Essa questão foi da Unifesp, né? A Vunesp foi a bancalizadora do ano de 2016 para o cargo de técnico. E eles cobrou o seguinte, gente, no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, né? E aí ele deixou uma lacuna. São efeitos de animação que ocorrem no modo de exibição da apresentação de slides. Quando você muda de um slide para o próximo. Tá aqui que eu tinha falado para vocês, né? Se muda de um slide para o próximo, só pode ser transição. Né? Só pode ser transição. Beleza? A partir disso, né, nós temos até o gabarito, se você perceber bem. Né? Por quê?
Tem transição aqui? Não tem transição. Tem transição aqui? Não tem transição. Tem transição aqui? Não tem transição. Na verdade, nós temos duas transições. Então, a gente vai continuando, então. Então, só nessa brincadeira, já eliminamos 3 alternativas. E aí ele continua, né? É possível controlar o quê? Você controla a velocidade que essa transição vai ter, para você verificar o efeito da transição em questão. Então, aqui é velocidade. E só tem uma alternativa que possui transição de slide e velocidade, é a D. Então, gabarito D, beleza? Então, é uma questão tranquila de se responder, claro que você teria que entender os conceitos, né? Qual que é o conceito primordial? Falou em transição de slide, você vai mudar para o próximo slide, vai mudar para o outro slide. E você tem que ter essa noção. E lá você configura o efeito sobre essa transição e também o tempo que vai levar esse efeito. Então temos que ficar atento com isso, beleza? Então é isso aí que se cobra, né? Quando se fala sobre a transição. Agora nós iremos falar sobre a nova guia. Guia essa que é a animação, tá? Bom, o que a animação trata, gente? A animação, ela vai ser aplicada nos objetos, tá? Então, você vai lembrar o seguinte, a animação, ela vai ser aplicada nos objetos. Que objetos são esses? Os objetos foi o que você inseriu na guia inserir. Por exemplo, tabela, texto, música, vídeo, imagem, enfim. Tudo que for objeto, você vai configurar na animação. Muitas pessoas confundem a animação, vou colocar aqui, com transição. Pelo amor de Deus, tá? Animação aplica-se em objeto, tá? Transição aplica-se no slide. No slide aonde? De mudar um para o outro. Então imagine só, eu tenho um slide, certo? E aqui tem uma imagem, né? E aqui ele tem um texto, correto? O que a animação vai fazer? Eu posso configurar essa imagem para ela aparecer com clique, ou para ela aparecer imediatamente. E ainda eu posso colocar esmaecer, surgir, flutuação, dividir. Então na hora que eu clicar com o mouse ou Enter, ele vai aparecer. E aí eu posso, depois que apareceu, eu clico para aparecer esse. Só que tudo isso, todas essas animações vão ser aplicadas dentro do slide. E é isso que é a diferença. Porque a animação é dentro do slide. E você vai aplicar em quem? Nos objetos criados. Já a transição é de slide para slide. Então, por favor, gente, não confundam a animação com transição de slide. Eles são completamente diferentes, beleza? É isso que se cobra, tá bom? Quando se trata de animação e de transição de slide, beleza? Agora iremos para a nova guia, apresentação de slide, beleza? Estamos quase chegando aí, né? Na forma de apresentar mesmo, né? E tem algumas coisas que vocês precisam saber quando se cobra sobre isso, tá? A apresentação de slide ele cobra muito, tá? Até porque, né? O foco do PowerPoint é a apresentação, né? É a visualização do resultado, correto? Então a partir disso você tem que prestar muita atenção mesmo. Cai duas coisas: iniciar a apresentação de slide e configurar. Beleza? E aí temos que saber de algumas coisinhas básicas, tá? Primeiro, você pode utilizar o menu de comando de apresentação de slide, né? Ou você pode usar teclas de atalho, beleza? Primeiramente eu vou utilizar aqui, tá? A barra da apresentação de slide. Tem duas coisas que você vai ter que saber. Se ele coloca a opção do começo, significa que se você estiver editando a apresentação, o slide 20, ele inicia-se no slide 1. Então, por isso que é do começo, tá? Por favor, lembre-se disso. Se eu selecionei essa opção, ele vai voltar lá no slide 1 e vai começar novamente. Perfeito? Agora,
Se você está no slide de 20, conforme eu falei, eu quero ver como é que ficou a apresentação, né, desse slide específico, eu aperto do slide atual, beleza? Do slide atual, perfeito? Então, isso você tem que ter noção, tranquilo, gente? Então, se você quiser do começo, você clica nessa opção. Se você quiser o slide atual, você clica nessa opção. Agora vamos utilizar a parte, né, de atalhos, tá? Primeiro, como que eu faço para abrir desde o começo? A tecla mágica se chama F5. F5, beleza? Se você apertou F5, vai aparecer do começo, tá? Então, se eu estou lá no slide 20, eu apertei F5, vai mostrar a apresentação para mim desde o início, beleza? Agora, se eu quero, por exemplo, mostrar o slide 20, né, e eu não quero clicar aqui na parte superior, existe na parte inferior, né, em cima do relógio, do lado da parte de zoom, de exibição, esse ícone aqui, ó. Esse ícone permite que você mostre o atual, tá? Então, por exemplo, se você clicar no ESC, por exemplo, eu vou clicar aqui para vocês verem, ó, cliquei, tá vendo? Tá aqui em apresentação de slide, correto? E aqui embaixo do relógio tem o ícone que eu falei para vocês, que é a apresentação de slide, que se chama, se eu clicar, ele volta para mim, né, o atual. Repetindo, para quem teve dúvida, aqui está a apresentação de slide, né? Se eu cliquei aqui, ele volta para o atual. Se eu apertar F5, retorna para mim do início, né, do meu slide. Então temos que ficar atento aí. Então existem duas formas de você iniciar uma apresentação. Você pode ir no início ou na apresentação atual. E aí eu tenho esses dois ícones na parte superior, que ele pode colocar a diferença. Se tiver esse play do começo, né? Se ele tiver esse mapa, esse gráfico, significa que é o atual, né? E você pode apertar a tecla F5, né? Ou se você pode utilizar também esse ícone que é chamado de apresentação de slides embaixo, né? Na parte inferior, próximo ao relógio, próximo ao zoom. Outra coisa importante que já curso, se não me engano foi o CESP que cobrou, ele perguntou o seguinte: supondo que você está com a apresentação de slide, né, e você não está com o mouse, por exemplo, ou com o passador de slide, qual é a tecla que permite avançar para o próximo slide? A tecla que permite avançar o próximo slide se chama Enter. Então você apertou Enter, você avança para o próximo slide. E aí a outra pergunta também que perguntaram, né, foi o seguinte: como que eu consigo sair do modo de apresentação de slide, né? Por exemplo, como que você fez, professor, para sair do modo de apresentação? A tecla mágica é ESC. Então o ESC ele permite sair, beleza? Então temos que ficar atento aí para esses comandinhos básicos. F5 iniciar, né? O ESC sair. Beleza? Então ele pode perguntar esses atalhos e perguntar para que serve cada um. Beleza? Bom, avançando ainda a parte de apresentação de slides, ele tem uma parte que ele cobra, né, em concurso público, no grupo configurar, né, que eu marquei aqui ocultar slide. E esse ocultar slide eu coloquei detalhado para massificar o conhecimento de vocês, tá bom? Bom, o que acontece quando eu oculto um slide, professor? Simples. Cliquei em ocultar slide, né? Percebam, olha o que vai acontecer aqui, ó. Você percebe que o número, vou até colocar aqui para massificar, eu estou no slide 11, certo? Ele está um retângulo seguido de um risco, né, sobre ele. Então esse risco aqui de dentro desse retângulo, desse quadrado, significa que ele está oculto. Então a primeira coisa que pode cair é o seguinte: ele dá a imagem, ele pergunta o que está acontecendo com esse slide, né? E aí esse slide vai ser excluído? Não. Esse slide é o slide mestre? Não. Esse slide ele é oculto. E aí ele pode perguntar o seguinte: o que é um slide oculto? Um slide oculto ele aparece na edição, mas na hora que você aperta F5, né, para iniciar a apresentação, ele não aparece.
De modo que, por exemplo, eu estou no slide 10, o slide 10 está funcionando normal, ele pula ele, certo? Então ele não aparece na apresentação, mas ele aparece na edição para você, beleza? Então temos que ficar atento, porque cobrou na questão o seguinte, uma vez que você apertou em oculto, você apaga o slide. Falso, você oculta ele. Você pode alterar? Pode, mas não vai apresentar, não vai ser apresentado na hora de iniciar a apresentação, beleza? Porque ele vai para o próximo, correto? É isso que se cobra, beleza? Bom, a apresentação de slide, gente, é o grupo que mais cai, né? E temos mais duas coisinhas que está caindo no ano de 2017, né? E caiu bastante no ano de 2016 também, tá? Que é a parte de interrupção. Existem duas formas de você interromper, né? Uma apresentação slide. Você pode utilizar o caractere mágico, ponto. Muitas pessoas desconhecem disso, né? Porque imagina que é só o ESC que sai. Mas aí se ele perguntar, eu quero interromper, eu não quero sair. E aí que é o grande X da questão. O ESC, ele interrompe? Sim, mas a ideia do ESC não é interromper, é sair da apresentação. Beleza? Aqui ele está perguntando o seguinte, eu quero interromper, eu quero fazer por exemplo, uma pausa para fazer um determinado comentário. Então eu interrompo, né? Como que eu faço para interromper? Existem duas formas de interromper. Se você utilizar o ponto, o seu slide atual fica essa tela preta, certo? Então fica essa tela preta aí, correto? Agora, se você quer ficar com outra cor, você pode selecionar a tecla C, né, do seu teclado. A tecla C permite que fique um slide em branco, beleza? Então, isso que cai em concurso, né? Então, o ESC vai sair, né? O ponto deixa uma tela preta, um slide preto, né? E o C deixa um slide branco. Temos que ficar atento com isso, beleza? Bom, agora nós iremos, né, abordar uma nova guia, né? Guia essa que é a revisão, que é utilizada praticamente em todos os aplicativos do Switch da Microsoft, né? Bom, para que serve a guia revisão? A revisão, gente, o próprio nome já fala, você vai verificar toda a ortografia e a gramática, né? E aí tem uma coisa que você tem que ficar atento, né? Que quando você faz a verificação de uma ortografia, né? A primeira coisa que ele faz, ele te dá uma sugestão. Depois da sugestão, né? Você pode ignorar ela, né? Ignorando ela, a palavra continua da forma que estava. Você pode adicionar ela, tá? O que é adicionar? Adicionar, você fala o seguinte, essa palavra está correta, ela não está errada. Então, toda vez que aparecer novamente essa palavra, o próprio PowerPoint vai entender que está correto, ele não mostra que está com erro. E você pode, né, ignorar todos, o próprio já fala, você vai verificar que tudo está certo, né? E sugerir também, você pode sugerir para ele adicionar dentro do seu dicionário. Beleza? Então, é isso que você precisa saber quando se trata sobre a revisão. Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!